Jesus ele nos deixou uma missão. Essa missão ela está muito clara quando nós vamos às Escrituras, quando nós nos deparamos com os evangelhos, quando nós nos deparamos com as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, com alguns outros registros, nós percebemos que Deus de fato tem uma missão para ser cumprida através de mim e através de você. Você crê nisso? Amém? Amém? Nós temos uma missão. Eu quero pegar o texto base desse mês de setembro, texto base, né, do ID de Jesus, Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Texto que foi mencionado pelo pastor Humberto, texto que foi mencionado pelo Danilo. Vou mencioná-lo também, antes de nós entrarmos na palavra propriamente dito, no tema de hoje. Mateus capítulo 28, do versículo 18, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Interessante, né? Nós novamente falarmos desse texto, nós não podemos nos cansar de falar desse texto, porque essa é a grande missão que Jesus confiou à sua igreja, confiou a mim, confiou a você. Aqui, ele nos dá uma orientação de fazermos discípulos de todas as nações. O que temos visto, né, a partir de algo que Deus gerou, né, no coração do apóstolo Levi, já há um pouco mais de 5 anos atrás, era esse desejo de servir ao Senhor aqui, ali, acolá, e nesse caso, é lá, país de Portugal, nação de Portugal. Quando nós olhamos para a realidade da Europa, e eu particularmente não tenho muitas informações acerca disso, eu sei que o apóstolo Levi não só estuda essas questões, mas como ele viaja para essas nações e vê pessoalmente a realidade do evangelho, do cristianismo dentro dessas nações. E quando foi nos trazido aqui no Data Show a realidade de Portugal, a realidade da Espanha, a realidade da Itália, apenas 3 países da Europa, o quão é necessário que homens e mulheres entendam a necessidade, e não somente entendam, mas se comprometam em ir e fazer essa verdade acontecer na vida daqueles que estão a morrer, daqueles que estão a necessitar de um sopro novo de vida que somente Deus pode dar. Amém? Então, eu quero entender junto contigo um pouco dessa expressão no versículo 20, ali no final do versículo 20, existe uma expressão, né? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa expressão, estarei sempre com vocês, me chama muito a atenção. Porque há um desejo, ou deveria haver um desejo de todo cristão, ou em todo cristão, de permanecer em Cristo Jesus por toda a sua vida. Mas nós percebemos que muitas vezes não é isso que acontece. Não são todos os corações que permanecem sendo aquecidos, sendo movidos pelo poder de Deus, pela unção de Deus, pelo Espírito de Deus. E aqui ele está dizendo algo que ele estará conosco. Jesus está dizendo que façam essas coisas e eu estarei contigo sempre, até o fim dos tempos. E é interessante porque quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, e aí eu quero me deter no livro de João, o Evangelho de João, o Evangelho segundo João, foi o primeiro texto que eu li, ou o primeiro livro que eu li na Bíblia quando me converti. Eu me converti a partir de um ateísmo, eu não acreditava em Deus, eu não tinha esse discernimento de que Deus era uma pessoa, que Jesus Cristo era uma pessoa, que o Espírito Santo era uma pessoa, que os 3 eram um, que Ele podia fazer coisas por mim que eu não podia. Nada disso eu tinha de discernimento, bem pelo contrário. Me portava ainda como um zombador das Escrituras, zombador daqueles que acreditavam nas Escrituras. Mas quando me converti, quando o Senhor me pegou pela mão, me chamou de filho, e o meu discipulador naquela ocasião, ele, na tentativa de me conduzir para um caminho, esse caminho bom, que é Jesus,
ele me diz para mim começar a leitura pelo Evangelho de João. E o Evangelho de João, eu na verdade não conseguia entender o porquê João, se o Novo Testamento começa com Mateus. Depois de Mateus vem Marcos, depois vem Lucas e por último vem João. E ele diz, olha, você não precisa saber porquê, apenas leia. Começa assim, você vai ler João e você vai entender um pouco sobre quem é Jesus. E o livro de João, ele traz de fato um discernimento histórico, registros históricos de uma jornada, de uma caminhada que foi estabelecida pelo nosso Senhor Jesus. Na verdade, João capítulo 1, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1, ele começa com algo muito interessante que nos respalda para tudo aquilo que nós vamos falar nessa noite. João capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Até aqui, até o versículo 4. Jesus é a vida. Jesus é a luz. Jesus, ele estava com o Pai desde o princípio. Quando nós começamos a ler o Evangelho de João, nós nos deparamos com esse Jesus, que era o próprio Verbo encarnado. No capítulo 1 ainda nós contemplamos João o Batista, que começa a anunciar uma nova vida, um arrependimento. Ele começa a anunciar as boas novas a partir do arrependimento. Arrependimento do quê? Das práticas pecaminosas, daquilo que desagradava a Deus. Mas não só isso, ele também anunciava o Messias, aquele que haveria de vir para remover todo o pecado do mundo. Ele anuncia Jesus, ele se faz presente, ele aparece, ele se mostra ser o Filho de Deus, ele se permite ser batizado, nós vimos isso no capítulo 1. Logo depois disso, Jesus começa a sua peregrinação, separa 12 homens, e aqui nós percebemos algo muito interessante, e eu quero que você faça esse exercício junto comigo, porque Jesus não separou 12 homens que tinham curso superior, pós-graduações, ele não fez um processo seletivo. Pela manhã até falei, né, o Espírito Santo conduzindo, que nem tampouco Jesus anunciou que haveria de fazer uma seleção de 12 homens. Tragam seus currículos com aquilo que vocês fazem de bom, que eu vou analisar um por um e vou ver quem são os 12 que andarão comigo na minha jornada. Não fez isso. Ele foi andando e encontrando pessoas anônimas, pessoas que o próprio Deus direcionou a ele que chamassem para se tornarem seus discípulos, os futuros apóstolos, aqueles que têm, né, uma participação muito significativa naquilo que nós vivemos hoje. Pessoas comuns, pessoas como eu e como você. Jesus, ele separou essas pessoas para uma grande missão. Não só preparou, não só chamou essas pessoas, mas como se propôs a treiná-los. Fala, treinar. Treinar é muito importante. E Jesus treinou a cada um deles. E mostrou coisas maravilhosas nos dias que andaram junto. Eles testemunharam milagres, prodígios, sinais, maravilhas, coisas extraordinárias. Eles foram testemunhas do poder que havia sobre Jesus. O capítulo 1, ele traz essa conotação. Nós vamos ver ali no capítulo 2, a partir do capítulo 2, né, no capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus, onde o seu ministério tem início, quando eles num casamento, a mãe de Jesus, ela dá a ele a oportunidade de começar ali o seu ministério, ela que dá a palavra de motivação para ele, é ela que diz a ele
que ele deveria operar aquele milagre, e ali começa a jornada de Jesus. O livro de João vai trazer registros históricos de muitas coisas que Jesus fez. Coisas maravilhosas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo transformadas, pessoas ressurgindo das cinzas. Mas no capítulo 14 tem algo que eu gostaria de compartilhar com a igreja. No capítulo 14 vejo algo aqui que nesses dias nos são muito importantes, porque como faremos missões na força do nosso braço? Ou como faremos missões vivendo a vida do jeito que muitas vezes desagrada a Deus, não está em conformidade com o propósito de Deus, não está em conformidade com aquilo que Deus espera de mim e de você? Como viver missões dessa forma? João capítulo 14, a partir do versículo 1, diz assim, João 14, 1. Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Aqui tem novamente a expressão, né? Para que vocês estejam sempre comigo. Aqui nesses 3 primeiros versículos a gente percebe Jesus afirmando que ele está preparando uma morada, que ele está preparando um lugar, que ele está preparando os aposentos. Para que ele está preparando? Não é o meu, né? Para que ele está preparando este lugar? Para que eu e você possamos, a partir dessa vida terrena, a partir desse lugar onde sofremos, onde passamos por aflições, ele começa dizendo, não deixe que o seu coração fique aflito. Mas as aflições desse tempo, elas são inevitáveis. Mas ele está dizendo que ele preparará um lugar para mim e para você. E ele preparou este lugar. Ele foi tão fiel ao seu propósito de vida, que ele conseguiu cumprir de forma plena a sua missão. Deus, ele enviou o seu filho, João 3,16 diz que é o unigênito, mas também o Filho de Deus foi morto e morto em morte de cruz, ressuscitou e ele voltou ao Pai, está à destra de Deus, e ele prepara todas as coisas para mim e para você. Versículo 4 diz assim, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Olha o que Jesus diz, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E olha o que Tomé fala, não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Que interessante isso, né? Vamos tentar nos colocar aqui nessa situação. Aqui nós percebemos que havia um diálogo de Jesus o Mestre, o Senhor, com os demais discípulos. No caso aqui, os 12 discípulos. Aqueles aos quais ele selecionou em meio à multidão, aos quais aquele que ele ensinou, pessoas que viram os milagres a partir da sua fala, a partir do seu toque, a partir do seu olhar, a partir de qualquer coisa. Eles eram testemunhas dessas obras. E Jesus fala sobre um caminho. E Tomé, que andava com Jesus, ele diz que não sabe que caminho é esse. Ele se apresenta diante de Jesus confuso. De que caminho você está falando? Talvez você ainda esteja confuso. Que caminho é esse que eu estou seguindo? O que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Você conhece o caminho? Será que você não está que nem Tomé nesse momento, sem saber que caminho é esse?
Existem muitas pessoas lá fora que não conhecem o caminho. Muitas. Aqui na nossa cidade, na nossa Europa. Lá na Europa nós vimos aqui dados estatísticos, mas aqui na nossa cidade, no bairro onde tu mora, existem muitas pessoas que não conhecem o caminho. No versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, saberiam quem é meu Pai. Mas agora, de agora em diante, vão conhecer e ver o meu Pai. Vão conhecer e ver o meu Pai, disse Jesus. E Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e vocês ainda não sabem quem eu sou? Olha o que Jesus pergunta para Filipe. Eu estive com vocês esse tempo todo e ainda vocês não sabem quem eu sou? Será que cabe essa pergunta para ti nessa noite? Você sabe quem é Jesus? Se você perguntar numa escola quem é Jesus, todos vão dizer quem é Jesus. Uns vão dizer de forma física, outros vão dizer contemplar aquilo que ele fez, outros vão contemplar de quem ele nasceu. Enfim, mas será que todos sabem quem é Jesus? Será que se Jesus fizesse essa pergunta para você, você saberia dar a resposta correta para ele? Filipe estava um pouco desconecto com aquela mensagem que Jesus, com aquele confronto, com aquele momento de diálogo que Jesus estava tendo com os seus discípulos. E é interessante porque Jesus continua dizendo: quem me vê, vê o Pai. Então, por que pede para mostrar o Pai? Ele já havia várias vezes anunciado de que o Pai e ele eram um. E Filipe, por algum determinado momento, eu não acredito que Filipe ele não sabia dessa verdade. Mas houve uma desconexão da parte dele, talvez por um momento, por alguma situação que ele estava vivendo, por alguma aflição, por algum medo, por algum receio. As Escrituras aqui apontam para o final da jornada de Jesus. Jesus já estava trazendo alguns ensinamentos acerca de que ele não estaria muito em breve e ele não estaria mais com eles. E isso, de certa forma, os preocupava, porque tudo que eles estavam vivendo a partir do chamado de Jesus dependia de Jesus. Você continua dependendo de Jesus? Eles dependiam de Jesus. Eles largaram o trabalho deles, eles largaram a família deles, eles largaram a cidade deles, eles largaram tudo, deixaram tudo para trás e seguiram a Jesus. E chega um determinado momento em que Jesus diz: olha, prestem muito atenção nas coisas que estão acontecendo, porque eu vim do Pai e para o Pai eu retornarei. Jesus começa a trazer essas falas aos seus discípulos. Alguns entendiam com mais clareza, outros não, ao meu ponto de vista. Não é o que as escrituras não dizem isso, isso é uma percepção minha. Mas aqui a gente vê eles desconectados com aquilo que de fato Jesus, desde o princípio, intencionou para eles, de que eles tivessem compreensão plena do seu chamado, da missão ao qual estava sendo delegada a eles. Naquele período de 3 anos e meio, sendo mentoreado, sendo assessorado, sendo direcionado pelo próprio Senhor Jesus. Mas haveria de ter um tempo em que eles não teriam mais Jesus na presença física junto com eles, e eles teriam que continuar essa obra, porque foi isso que Jesus ensinou. Desde o princípio, Jesus batia nessa tecla com os seus discípulos, de que era necessário que eles vivessem esse propósito. Versículo 10 diz: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Olha Jesus reconhecendo
o senhorio do Pai na vida dele e o quanto eles eram um. 11. Apenas creiam. Fé. Apenas creiam. Você tem tido fé na sua jornada, na sua caminhada? Jesus disse para eles, apenas creiam. Que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Ou creiam apenas nas obras que vocês me viram realizar. Versículo 12. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado. E até maiores, pois eu vou para o Pai. Esse texto aqui, esse versículo específico, ele é um versículo que nos faz a gente parar um pouco para fazer uma autoavaliação de quem somos em Cristo Jesus e o que podemos fazer em Cristo Jesus. Porque ele afirma aqui aos discípulos dele, e a mesma afirmação que ele faz aos seus discípulos, ele faz hoje para mim e para você, que eu e você faremos obras iguais às dele, semelhantes às dele. E obras ainda maiores. Eu, durante muitos anos, eu me parei a pensar o que eu poderia fazer maior do que o que Jesus fez, sendo Jesus o maior entre todos. E esse maior foi aquele que veio para servir e serviu a todos. E morreu por todos. E se entregou por todos. Será que eu e você teríamos a mesma capacidade, a mesma habilidade de viver essas coisas, enquanto nesse corpo carnal, nessa vida de peregrinação aqui na terra? Será que eu e você teríamos essa condição de fazer isso por outra pessoa? Jesus fez. Jesus fez. Jesus fez muitas coisas. Os registros mostram. Jesus curou enfermos, sim ou não? Jesus curou enfermos. As diversas enfermidades. Nenhuma enfermidade conseguiu permanecer ao som da voz de Jesus, ao poder que havia sobre Jesus. Jesus libertou todo o cativo que se apresentou a ele. Jesus, ele fez nos seus dias todo tipo de milagre, todo tipo de sinais aconteceram. Jesus, ele tinha essa unção vinda direta do Pai para essa missão. Sabe o que é interessante? É que essa mesma missão que foi dada a Jesus, Jesus delegou a nós, a mim, a você, a sua igreja. Eu já tive e continuo tendo experiências de fazer obras semelhantes às de Jesus. Hoje de manhã eu me veio a lembrança de um rapaz, de um menino, que nós fazíamos um trabalho ali no Beco da Tela. Eu não era casado ainda, a Paula, minha esposa, hoje me auxiliava ali, e aí nós tínhamos uma célula, naquele momento era só homens, as mulheres e homens tinham grupos separados, então nós tínhamos um grupo de homens ali dentro do Beco da Tela, na Vila Schirmer, e me trouxeram na nossa reunião, um rapaz trouxe um menino que estava com a perna enfaixada, e a parte que não estava enfaixada, ela estava preta e inchada, o pé preto, inchado, e ele tinha ficado alguns dias ali no USME, porque jogando futebol ele bateu a canela e criou uma ferida, machucou a perna dele, e ele não tratou, e aquilo ali foi necrosando, e levaram ele para o USME, e aí fizeram todos os procedimentos, e aí não tinha mais o que fazer, fizeram limpeza e tudo mais, e aí então ele teve que deram antibióticos para ele, deram alta para ele, ele foi para casa. E aí alguém sabia que o Ricardo estava lá, não o pastor Ricardo, mas o Ricardo estava lá, e que o Ricardo orava pelas pessoas, e que o Ricardo liberava as palavras de vida sobre as pessoas, e que as coisas estavam acontecendo na vida daqueles homens que ali estavam. E me trouxeram aquele menino, e aquele menino
Eu pedi para ver o machucado dele, ele tirou aquela atadura, uma ferida muito feia, algo assim de impactar. Estava já necrosado aquilo, muita infecção. E o Espírito Santo falou para mim pôr a minha mão sobre a ferida. E aí eu me acoquei, né, ele sentado, e eu botei a mão sobre a enfermidade, e me lembro que a perna dele estava muito quente. A perna estava muito febril, né, a região ali estava muito febril, e eu orei com ele. E eu orei, e naquele momento nada aconteceu. E às vezes a gente fica, né, quando a gente ora, a gente fica assim, né, a gente quer que as coisas aconteçam, que onde não tem um olho, o olho apareça, a gente quer que a perna comece a crescer na tua frente, aos teus olhos, né? Para que todo mundo comece a gritar, mas Deus, ele não faz as coisas dessa forma. Na verdade, a honra e a glória sempre tem que ser para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele sempre serão todas as coisas. Amém, igreja? E para alegria minha, 2 dias depois, aquele menino, aquela infecção toda, ela saiu. E ele já estava com a perna boa. Houve uma restauração, a perna que haveria de ser amputada, Deus restaurou a perna daquele jovem. Eu cheguei a ter a oportunidade de debater uma bola, jogar um futebol com aquele garoto. Hoje ele tem as 2 pernas, não precisou amputar as pernas. Isso foi algo que o Espírito Santo me falou hoje pela manhã. Mas quantas são as vezes em que nós oramos por um casamento que está frustrado, assim, já estão se separando? São anos de desgaste, as pessoas, sabe, parecem 2 inimigos dentro da mesma casa. E aí nos chamam, e nós vamos lá em nome do Senhor, e levamos uma palavra de fé, força e esperança, e o Senhor faz um milagre. Começam a se respeitar, começam a se amar, começam a entender o propósito do casamento na ótica divina, num propósito divino vindo da parte do Senhor, e ali uma família é restaurada. Pessoas escravizadas no cigarro. Quantos aqui foram libertos do cigarro? Com uma simples palavra liberada em nome de Jesus. Precisamos ter essa ousadia, essa coragem de fazer as coisas, porque entendendo que Jesus é conosco, de que Jesus está conosco, que foi Ele que nos comissionou, foi Ele que nos alistou, Ele que nos chamou para essa nobre missão. Amada igreja, nós precisamos nos acordar e atentarmos aos sinais que nos acompanham. O que temos visto são pessoas muitas vezes preocupadas em terminar a sua carreira profissional, esperar a sua aposentadoria, esperar os seus filhos se formarem, os seus filhos estarem casados, bem estabelecidos, e aí então eu vou começar a fazer alguma coisa pelo meu próximo. Quem disse que tu vai se aposentar? Quem te falou que você vai se aposentar? Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Quem conhece o dia de amanhã, senão o próprio Deus? Não foi nos dada essa condição de conhecermos o amanhã. Conhecemos o ontem e nem nos é dada a oportunidade de fazermos diferente o ontem. Podemos fazer diferente hoje. E isso porque a misericórdia de Deus se renova todos os dias sobre nossas vidas. Porque se a misericórdia de Deus não se renovasse, se não houvesse essa promessa sobre os seus filhos, o que seria de nós? Mas ainda continuamos preocupados com as coisas terrenas desse mundo, com o que haveremos de comer, com o que haveremos de vestir, com o que haveremos de ter. Para que ter tanto? Qual o propósito de tudo isso? Se há um propósito nisso, amém. Se Deus está no meio disso tudo, amém, irmão. Deus é um Deus que prospera. Não sou contra que Deus prospere os seus filhos. Longe de mim isso. Agora, vamos ficar correndo só atrás de coisas a vida inteira. Isso era uma das coisas que inquietava o meu coração quando eu trabalhava na indústria.
Eu tinha uma condição boa, um emprego bom, uma função boa dentro da fábrica, mas aquilo não era mais o que trazia alegria no meu coração. Eu não via a hora de bater o ponto, 5h18, poder sair para a rua, muitas vezes nem para casa eu ia. Voltava para casa à tarde da noite, porque eu entendi que eu tinha uma missão. Eu entendo que eu tenho uma missão. Jesus continua confiando em mim, Jesus continua esperando por mim, Jesus continua querendo que eu faça a obra dele. Versículo 13 diz assim: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Aqui está o segredo de tudo: obedecer. Obedecer a Deus é o que nós temos que cuidar. A desobediência atrai ruína, destruição e maldição. A obediência atrai bênção, atrai o favor de Deus. Deus se propõe a nos ajudar em meio à obediência. E em meio à desobediência, nós nos colocamos à mercê da sorte do nosso adversário. 16 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca o deixará. 17, é o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês, agora e depois estará com vocês. Jesus fazendo as afirmações de que Ele está comigo, Ele está contigo, que o que nós precisamos é pedir a Ele, pedir em nome dEle, porque Ele vai atender a nosso pedido. Se você encontra uma pessoa enferma, e você se propõe a ser usado por Deus para ministrar sobre aquela pessoa, e Deus tem um propósito para a vida daquela pessoa, Deus vai curar ela. Muitas vezes a enfermidade também passa por um propósito de Deus. Muitas vezes Deus não permite que uma enfermidade seja curada por um propósito, para que essa pessoa possa contemplar outras coisas. Porque muitas pessoas, muitas vezes, são curadas de uma enfermidade e elas vazam. Elas vão para o mundo. Que propósito há nisso? Vão se prostituir, vão usar droga, vão fazer o mal para os seus familiares. Tá, mas por que então que Deus vai curar essa pessoa para ela ir fazer tanto mal lá fora? Então nós precisamos estar conectados com o propósito de Deus, sendo guiados, e Ele fala aqui a forma que isso acontece. O encorajador, o Espírito da verdade. Você tem o Espírito da verdade com você? É esse Espírito que está em você? Você tem o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Eles conheciam Jesus. Os discípulos que estavam nesse diálogo aqui, eles conheciam a Jesus, e Jesus estava anunciando. E aqui está no texto: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro encorajador, o Espírito da verdade. Nós precisamos desse Espírito para qualquer coisa que nós venhamos a fazer. Jesus chega a dizer que sem mim nada podeis fazer. Você tem feito as coisas com Jesus ou sem Jesus? Quando, diante de uma situação, você faz aquela perguntinha básica: se Jesus estivesse no meu lugar, o que Ele faria? Essa é uma forma bem simples de tu entender se tu está dentro de um propósito divino ou não, ou se tu está vivendo apenas a tua vontade, ou por momentos a tua vontade. Ah, mas então o pastor está dizendo que eu tenho que viver só para Deus, só as coisas de Deus. Não, precisamos trabalhar.
Precisamos de toda a dinâmica social que envolve as nossas vidas, precisamos socializar, precisamos trabalhar, precisamos dar um bom testemunho diante dos de fora, não somente diante dos de dentro, mas também diante dos de fora. Mas precisamos ter esse Espírito sobre nós. E é interessante porque nós saímos desse texto e quando a gente vai para Atos, porque percebam que depois do capítulo 14, João vai até o capítulo 21, e ele registra até a morte e a ressurreição de Jesus, a morte e morte de cruz de Jesus, e a gente percebe que ele anuncia que eles não ficariam só, que ele enviaria o Consolador, o Auxiliador, o Espírito Santo. E isso aconteceu em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Olha o que acontece aqui em Atos capítulo 2 com os discípulos. Aqui. Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo, tão prometido por Jesus, chegou à sua igreja. Aqueles homens estavam ali sem saber como fazer as coisas que Jesus havia dito, e nós vimos no texto aqui que Jesus disse que eles fariam obras semelhantes e até maiores que as que ele fez. Só que eles não se sentiram capazes de ir e fazer essas coisas, porque eles entendiam que algo faltava sobre eles, algo estava faltando neles. E eles reunidos ficaram e orando e buscando a presença de Deus, e aí veio esse vento impetuoso e tomou a todos. A Bíblia diz todos, irmãos. Todos que o Senhor chama, todos que o Senhor escolhe, recebe da parte dele o seu Espírito, amém? E é o Espírito que nos ajuda, é o Espírito que nos auxilia nessa missão. Como faremos missão sem o Espírito Santo? E por que precisamos do Espírito Santo? Por que precisamos do Espírito Santo? João, capítulo 16, versículo 8, diz que é o Espírito Santo que convence o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós, não é a nossa capacidade de persuadir as pessoas. Não é por persuasão humana. Não é porque somos bons, não é porque somos intelectualizados, não é. É pela força do poder do próprio Deus. É pela direção do Espírito dele. Sem o Espírito dele, que condição teremos nós de convencer alguém da sua vida errada, da sua forma errada de viver, do pecado que muitas vezes visita gerações inteiras? É o Espírito Santo que irá nos auxiliar. Sem o Espírito Santo nós não podemos ir a missão alguma, se não tivermos a direção do Espírito. Nós não podemos. Nós não podemos. A pergunta que eu quero fazer nessa noite para você é: mas para que preciso do Espírito Santo? Por que eu preciso ter esse Espírito em mim? Por que eu não posso só vir à igreja, frequentar a igreja? É tão bom vir à igreja. Inclusive, tinha que ter um culto no meio da semana, porque eu tenho percebido que eu chego aqui no culto desgastado, minha semana puxada no trabalho, meu chefe é chato. Em casa as coisas também não estão muito boas, mas cada vez que eu venho no culto, eu saio daqui aliviado. Aí eu saio daqui leve.
Mas às vezes já é sexta-feira, já tô pesado de novo. E aí até domingo, às vezes, é muito tempo. Teria que ter um culto na quarta. Se tivesse um culto na quarta, seria muito bom. Daí eu, de domingo a quarta, eu me alivio no domingo, depois eu vou ficando carregado, na quarta eu me alivio de novo, e assim eu vou viver a minha vida. Não, não. Não que nós não possamos sair daqui aliviado, não que nós não possamos sair daqui mais leve. Sim, o Espírito Santo está aqui para operar os milagres, e Ele conhece cada uma das tuas necessidades, e Ele está falando individualmente com cada um aqui. Mas o propósito não é que nós venhamos até esse templo aqui, e tão somente vir até esse templo, e tão somente ocuparmos um lugar aqui, e voltarmos para as nossas casas como se nada tivesse acontecendo à nossa volta. Pastor Edson trouxe aqui Itália, um país extremamente corrupto. A gente fica pensando um país desenvolvido, corrupto. O pastor Edson trouxe essa estatística. Aqui no nosso Brasil a gente sabe que a corrupção é coisa muito antiga. E só quando o Senhor Jesus for o Senhor da nossa nação de forma integral, a corrupção vai sair dessa nação. Amém? Mas como que o Senhor vai ser o Senhor da nossa nação se nós não estamos cumprindo a nossa missão? Ou se o fazemos na força do nosso braço, sem a direção do Espírito, sem termos a condição real pela qual nós estamos sendo treinados, adestrados e alinhados para um propósito. Precisamos dessa direção. Jesus, Lucas 4, quando foi dado a ele na sinagoga, para que ele fizesse menção das Escrituras, do livro de Isaías, ele procura no livro de Isaías a profecia que mencionava ele, e ali ele lê, e eu quero que você abra sua Bíblia, e nós estamos já finalizando, no livro de Isaías 61, o livro de Isaías 61, por favor. Lucas 4 vai fazer menção desse texto de Isaías 61. Isaías 61, do versículo 1 até o versículo 3, diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. João, capítulo 14, fala sobre o Espírito da verdade. Jesus está dizendo, o texto de Isaías, está dizendo, que existem pessoas que vivem com o espírito angustiado, pessoas que vivem aprisionadas, dentro da sua própria vida, dentro da sua própria rotina. O seu viver é uma prisão, não há liberdade, não há vida. Nós precisamos do Espírito Santo para que se cumpra a profecia que foi liberada sobre Jesus e que foi nos deixado por legado através de Jesus, para essa nobre missão de fazermos discípulos de todas as nações, a começar aqui por Santa Maria, Eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Levi e da pastora Cristiane, que um dia aceitaram a missão de sair de Porto Alegre, só para falar Porto Alegre, já fala de Porto Alegre, né? De Porto Alegre para Santa Maria, para vir aqui conduzir essa igreja,
E um dia eu adentrar nessa porta. E porque adentrei nessa porta e fui recebido, e o Senhor falou comigo, eu recebi vida. Mas nós como igreja, nós não podemos ficar apenas presos a essas paredes. Lá fora existem milhares de pessoas que vivem com o espírito angustiado, aprisionadas, cativas, vivendo em ruína e destruição. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos dessa direção que vem do próprio Pai, para cumprirmos a nossa missão. Eu não sei qual a sua missão, talvez você nem saiba qual a sua missão. Mas peça discernimento no Espírito para Deus, e Deus vai te dar o discernimento que tu precisa, para que se cumpra a profecia através da sua vida. Amém? Amém, igreja? Amém. Nós precisamos viver essas coisas. Sabe por quê? Olha o que o Senhor tem preparado para a sua igreja, para aqueles que a sua igreja vai alcançar. No versículo 4 de Isaías 61, diz assim: e edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Te fala alguma coisa sobre cidades arruinadas, destruídas de geração em geração? Versículo 5, e haverá estrangeiros que apacentarão vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, vos chamarão ministros do nosso Deus, comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos glorieis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exaltarão pela sua parte, pelo que na terra possuirão em dobro, e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio do povo. Todos quantos os virem conhecerão como semente bendita do Senhor. Amém? Quantos querem ser sementes benditas do Senhor? Há uma promessa de Deus: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o seu manto de justiça, como um noivo que se adorna com atávios, e com a noiva que se enfeita com suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nela se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações.